Então, eu queria aqui oficialmente cumprimentar a todas e todos e dizer que é uma grande alegria que a gente inicia esse ano de 2025 com a primeira oficina da Rede Brasileira de Saúde do Artista, que começou o ano passado. Ainda estamos engateando com muita tranquilidade, com uma criança que respeita o próprio tempo de se desenvolver. Então, estamos começando e eu conheci o Pedro durante a minha passagem pela Filarmônica de Minas. Foi meu vizinho e foi uma pessoa muito querida que me apresentou a meditação. É, e durante esse processo, de lá para cá, que já são aí um bocadinho de anos, que eu não vou fazer as contas agora, mas tem sido um processo interessante no vai e vem, com a meditação, sem meditação vai, né? Mas para abrir essas oficinas, a gente pensou então em convidar o Pedro para ele falar um pouquinho para a gente da experiência dele com a meditação enquanto professor, enquanto intérprete e, e propor uma prática para a gente, talvez, para a gente poder experienciar hoje, cada um poder fazer aí a sua própria escolha, né? Acho que essa é uma ideia da rede, da gente poder se conectar, mas conectar também práticas que a gente acredita que podem contribuir, né, para o desenvolvimento de uma performance, de uma prática interpretativa mais consciente e mais longeva também. Então, Pedro é professor de violoncelo da UNB. Eu não vou ficar falando mais, porque a gente está a fim de escutar é o Pedro. Então, Pedro, fica à vontade aí. Obrigado, Ravi. Mas eu confesso que eu curto muito te escutar falar, então, assim, por mim, você podia continuar falando aí. É sempre uma alegria. É uma alegria, me sinto honrado, obrigado por me receberem. A conversa que eu tive com o Ravi, prévia, né? Eu fiquei surpreso, pensei, não sei como, fiquei pensando, como que eu posso contribuir? Eu não sou um professor certificado de meditação. Eu sou um praticante de meditação há muitos anos, sim. E o Ravi falou, não, é isso aí. É isso, você vai compartilhar a sua experiência. E calhou, o Ravi nem sabia que eu iniciei há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, um curso de formação para me tornar, daqui a um ano e tanto, professor de meditação transcendental. Então, assim, eu estou engatinhando nessa caminhada de aprender a ensinar a meditar e não sou certificado para ensinar a técnica, que eu preciso deixar isso muito claro. Então, já começando a conversa, eu peço a vocês para vocês ficarem absolutamente à vontade para me interromper, para vocês fazerem perguntas e tal, a qualquer momento. Se eu não estiver no meio de um raciocínio, daqui a pouco eu respondo. Se alguém quiser escrever no chat, se você puder ficar controlando o chat, se aparece alguma pergunta, Ravi, porque aí Vou você me deixar. interrompe, talvez fique mais fácil também. Uhum. Então, eu sou violoncelista, estou nesse mundo da música desde que eu me entendo como gente, e tropecei nesse caminho da meditação aos meus 13 aninhos de idade, por um acaso da vida. E entrei no mundo já muito de forma muito talvez precoce, de que me fascinou de diversas maneiras e eu tenho sido regular na prática desde então. Já fiz muitos cursos, já aprofundei com técnicas avançadas, já escutei inúmeras palestras e etc e tal, fiz viagens, estive na Índia, enfim, eu estou envolto nesse mundo. E
eu me sinto à vontade para falar sobre meditação transcendental, sobre a minha experiência pessoal, e não tão à vontade assim para falar sobre tantos outros tipos de meditação que existem. Mas alguma pincelada eu acho que é importante dar, abordar em diferentes tipos de meditação. Eu repito, não sou um estudioso de diferentes formas de meditação. Mas a primeira questão que eu acho relevante levantar é uma questão mais ampla, para a gente poder, daqui a pouco, entrar na questão da meditação. Afinal de contas, a gente está num ambiente de músicos que trata da saúde como em primeiro plano. Eu queria sugerir para vocês, primeiro, a gente pensar nessa coisa ampla em quatro aspectos, é, que a nossa vida, de uma maneira geral, ela está influenciada, talvez por algo mais amplo, que é o ambiente no qual a gente se encontra, no meio ambiente, e a gente tem muita influência externa, né? Se a gente está, seja para viver para uma cidade barulhenta e poluída, ou está no campo, ou se eu vou tocar, exercer a profissão em um ambiente adequado, com acústica boa, uma acústica ruim, como isso nos influencia, né? Outro aspecto evidente primeira coisa que a gente pensa, talvez, eu pelo menos, quando penso em saúde do músico, é obviamente o corpo. Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Imagino que vocês abordem isso aqui nesse grupo de forma ampla e aprofundada. E é claro que com um corpo saudável, a gente, que é o nosso, que acredito que seja a meta de todos, a gente está sempre procurando a melhor forma de lidar com questões do corpo. A gente sabe que nesse amplo espectro que a gente tem de como mundo da meditação, não tem como deixar de falar sobre yoga, e que hoje em dia, eu digo hoje em dia, baseado em palestras que eu já repetidamente pude vivenciar, que yoga hoje é moda a gente falar de yoga como posturas corporais, que todo mundo certamente já ou pratica, ouviu palestras, ouviu vídeos e tem diferentes ramificações desses exercícios, entre aspas, né, que podem nos fazer ter uma maior conexão com o corpo. Mas o que é interessante, é que nem sempre isso é evidente, é que essa expressão yoga, que vem aparentemente do sânscrito, significa união. Então, yoga não necessariamente tem a conotação de uma postura, de um alongamento. Isso pode trazer uma união entre corpo e mente. Daí vem Hatha Yoga, Ashtanga Yoga e tantas outras formas desses exercícios. Mas o cerne da questão é a união. E tomando isso como talvez um fio condutor, a gente chega talvez no terceiro aspecto. Eu abordei de forma muito breve o meio ambiente, de forma muito breve o corpo, e a gente chega na questão central, que é a mente. Então, assim, quando a gente fala de yoga, a gente pensa da união do corpo e a mente. E quando a gente se aprofunda no mundo da meditação, em específico, dessa linha que eu, enfim, pratico há tanto tempo, essa união, ela vai além da mente. Ela vai para o quarto aspecto, que é o ser.
Então, a mente é o elo, segundo a filosofia védica, entre o mundo dos fenômenos, o mundo que a gente vive, que a gente sente, que a gente percebe, que a gente pensa, e algo que existe que é, às vezes, difícil de ser palpável, que é o campo do ser. E aí parece que a gente está entrando num campo religioso, espiritual, e eu não quero entrar nesse aspecto. A gente pode até entrar numa viagem e tal, mas eu vou tentar evitar de tratar dessa forma. É, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa parte do ser e vou voltar nesse campo da mente. Tradicionalmente, existem diferentes tipos ou ramificações de meditação. E quando a gente fala em meditação, a etimologia da palavra, que aparentemente vem do latim, é pensar sobre algo, refletir profundamente sobre algo. E não é disso que eu quero tratar. Não é isso. Quando eu, no campo semântico aqui, quando eu falar de meditação, eu quero tratar de um, alguns exercícios possíveis que fazem com que a gente entre em campos mais sutis do nosso pensamento e, eventualmente, entre em contato com isso que a gente também denomina o ser. Então, quando a gente volta para esse campo da mente e entra nesse campo de técnicas, de exercícios da mente, a gente tem talvez três campos ou três tipos, de grosso modo, que tratam de exercícios, de técnicas que são conhecidas como meditação, técnicas meditativas. Talvez a que é mais fácil da gente entender são técnicas que envolvem a concentração. Talvez você já tenha ouvido falar de técnicas onde a pessoa leva a atenção à respiração e tem. Eu nunca realmente me aprofundei muito nisso. Uma vez eu fiz um workshop, achei fantástico, mas onde você pensa na respiração e faz diferentes exercícios de respiração. Acredito que instrumentistas de sopro têm enorme lucro prático, imediato sobre essas técnicas e que, enfim, favorecem uma boa performance musical e tal. Claro que instrumentistas de corda também, mas isso talvez é um campo um pouco mais sutil, não tão evidente. Cantores, certamente. Existem técnicas de concentração, por exemplo, de observar uma vela. E a pessoa fica ali olhando tal a vela e não domino essa técnica tampouco. A gente sabe agora, nesse momento, tem Papa morreu, né? E a gente sabe que tem tantas igrejas e paróquias no mundo de pessoas que se reúnem para fazer longas jornadas de, de rezas. Então, a pessoa está concentrada em uma reza constante, longa, que se repete, que se repete, que se repete, até que algo acontece durante, supostamente, né, durante essa reza, que as pessoas se sentem conectadas de outra forma, ou entram em outro estado, talvez de consciência, que eu tampouco, de fato, mergulhei nesse universo, mas a gente sabe que ele existe. E quando eu digo que eu não mergulhei, que eu não mergulhei nesse universo, eu não quero de maneira alguma
diminuir o valor ou agregar valor, ou eu estou apenas mencionando técnicas conhecidas nos quais se usa a mente para entrar em campos mais sutis de pensamento, de emoções, de percepções. Outro campo, outra ramificação de técnicas de meditação são técnicas contemplativas. Amplamente, hoje em dia, com Spotify, você coloca e tem uma meditação guiada. Vamos imaginar que estamos num campo florido, e o sol e os passarinhos e tal. Isso é uma espécie de contemplação. A gente entra talvez em sintonia com outros aspectos da vida, com a percepção guiada, de certa forma, para campos mais sutis, e que certamente são também extremamente úteis para a vida do cotidiano. Interessante que há pesquisas científicas que, em diferentes formas de práticas meditativas, sejam elas baseadas em concentração, sejam elas baseadas em contemplação, que é possível medir as ondas cerebrais que estão atuando nesse momento. E, e há quem diga que essas práticas também são técnicas para exercitar a mente, de certa forma. Para sair daquele óbvio que você faz todo dia, para exercitar onda teta, onda beta, onda alfa, talvez. E esse tampouco é meu campo de atuação. Eu não sou desse campo da neurociência. Então, eu não domino essa área. Eu sou mais um curioso nessa área. E tem um terceiro campo que não é nenhum nem outro, que é aqui eu me sinto à vontade, que é a meditação transcendental. E é uma técnica que não envolve esforço, técnica onde durante centenas de anos reza a lenda que há não sei quantos mil anos atrás já se praticava essa técnica, que é como usar um veículo na mente para que a gente, de forma muito simples, a gente ative a nossa mente de uma forma diferente. De fato, é o mesmo objetivo das outras técnicas, né? Seja de concentração, seja de contemplação. É, Ravi, eu consigo compartilhar aqui um Consegue, Pedro. consegue É a uma hora que você. apresentação Isso. aqui. Agora já tá Já? liberado. Uhum. Pronto. Vamos lá. Então, de certa forma, a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre esses quatro campos. E, e o que nos interessa de fato é o campo da mente nesse momento. E quando a gente fala de meditação transcendental, é, essa imagem é, possivelmente
nos ajuda muito. Claro, isso é apenas uma imagem, é só para nos auxiliar a entender do que se trata. Então, nessa parte de cima, por favor, Rabi, me diga, quando eu mexo o mouse, vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, Ótimo. Então, a técnica se baseia é, em que a gente, de uma forma muito consciente, a gente tem um pensamento que é aplicado no nosso campo absolutamente consciente. Se a gente pensar isso aqui como ondas, talvez ondas do mar, quanto mais a gente é capaz de mergulhar no mar, supostamente as ondas elas passam a ter menor oscilação. Claro, isso é uma analogia, tá? Apenas uma analogia. Então, se a gente tem um campo que a gente entende como consciência. E nesse momento agora, nós estamos num momento de vigília, evidentemente. A gente não está sonhando, a gente não está em sono profundo. A gente está em vigília. Nesse campo da vigília, digamos que a gente usa aqui, sei lá, 5 ou 10% do nossa mente, né? E a gente tem pensamentos muito claros. E a técnica desenvolvida por esses sábios indianos, naquela época, supostamente muito religiosos, e a gente não tem esse apego da religião, quando a gente fala nesse ambiente, eles desenvolveram, eles descobriram, eles passaram de mestre para discípulo essa técnica de como transcender os pensamentos. Então, a gente, através da técnica, que é um mantra, que é uma palavra que não tem um significado específico, faz com que a gente passe de forma consciente em estados mais profundos ou mais sutis do nosso pensamento. A gente vai mergulhando. E o que é muito interessante disso é que existem centenas de evidências científicas, e isso posso afirmar com todas as letras, basta vocês colocarem palavras-chave no Google, pesquisas científicas, meditação transcendental em português e inglês, que vocês certamente vão encontrar uma vasta variedade. É que conforme a gente está praticando a técnica de 20 minutinhos, é comprovado que a gente tem um estado de profundo relaxamento. É provado também que, que é possível, é tão simples a técnica, que mesmo colocando uns cabos na cabeça, é possível fazer um eletroencefalograma e ainda assim constatar que há uma coerência entre as diferentes ondas cerebrais que não costumam estar tão em coerência assim quando a gente está em estado de vigília. Eu já vou voltar para esse quadro. É, vou citar outra pesquisa científica que elucida muito essa questão. Quando a gente tem gente aqui da área da saúde, eu acho, né, Rabi? Então me corrijam se eu estiver errado. Por favor, fiquem à vontade. Quando a gente está dormindo, na nossa noite de 8 horas de sono, depois de passadas algumas horas, eu não sei se são 4 ou 6 horas, enfim, é possível verificar que a nossa respiração
ela pode cair em 8%. Isso significa um estado de repouso, né? Que você está, aquela noite de sono está funcionando. O que é incrível da meditação, que parece lenda, parece história para boi dormir, é que com isso, pesquisas científicas, o nome do cientista que comprovou isso é Keith Wallace. Em uma pesquisa antiga, dos anos 70, em um grupo vasto de pessoas que praticavam a técnica, no espaço de 20 minutos de meditação, a respiração ela chegava até 16% a menos que o normal. E isso aí é um absurdo. Como assim? A pessoa está morta. Como assim? E o fato é que o estado de repouso é tão profundo porque o corpo, agora a gente está falando de saúde, o corpo está acompanhando uma atividade mental. E a atividade mental está acompanhando o que está acontecendo no corpo e vice-versa. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, um papo que a gente, acho que provavelmente nesse caso é a mente, né, que está guiando o corpo. O que acontece nesse estado é que, pelo fato do corpo estar consumindo muito menos energia, os pensamentos aparentemente se tornam muito mais sutis. Nossa percepção se torna muito mais aguçada. Como se sabe que as ondas cerebrais nesse momento estão. A pessoa não está dormindo, não está dormindo. Está comprovado que a pessoa está em alerta, em estado de alerta. Mas o corpo está mais repousado do que se estivesse dormindo. Então, parece uma coisa meio de mágica, mas que não é. E tem gente que estava fazendo isso há centenas de anos atrás e escrevendo nos textos as percepções, a expansão da consciência, que o estado que se alcança aí é um estado de repouso em alerta. Parece uma contradição. Isso se repete e se repete. Não sei se o Ravi, provavelmente você teve, não sei, não posso colocar as palavras na boca do Ravi, mas talvez ele tenha tido essa experiência. E o que é mais fantástico disso é que é muito simples. Isso é o mais fantástico. Então, voltando às demais técnicas de concentração, estados de concentração profundo que a pessoa consegue, isso é muito útil para nós músicos, a gente conseguir se concentrar muito bem em algo, poder estudar, para poder estar bem no palco, bem na fita, ou de contemplação, tal, e que sim é possível, evidentemente, dizem com muito afinco, com muita disciplina, ter estados avançados ou expandidos de consciência, mas que envolvem anos de prática e muito esforço, talvez, ou menos, ou depende de terceiros que façam a meditação guiada. E essa técnica é autossuficiente. Você vai aprender a técnica com o professor, vai fazer uns dias de curso e tal, pronto. Tem a técnica, aplica a técnica e deslancha e vai em frente. É, eu quero fazer uma proposta para vocês que, como eu disse, eu não sou professor de meditação transcendental, não poderia ensinar para um grupo a técnica, seja presencialmente, muito menos online. Mas eu queria convidar vocês para fazer uma técnica contemplativa, guiada,
extremamente simples que eu faço de forma repetida com os meus alunos, sobretudo quando eles estão, ou elas estão assim nervosos, nervosas porque vão para o palco e tá com frio na barriga e tal. E depois disso, eu queria conversar um pouquinho e voltar àquela imagem que eu mostrei para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais. Mas antes de fazer isso, eu queria perguntar se alguém quer fazer algum comentário, se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser fazer uma Aqui pergunta, fica à vontade aí, gente. Estamos em fica mais casa. legal quando tem pergunta. Então vamos em frente. É, a ideia, pessoal, é compartilhar, tá? Eu não quero. Tem um monte de professor aqui na minha frente, fico até encabulado. É, e certamente pessoas que, se vocês estão aqui, é porque vocês têm interesse no tema. Então, assim, é, temos uma pergunta aí. Pranayamas estão relacionados com o quê? Com o Um tipo de tipo de meditação? meditação, Os pranayamas, eles são técnicas de respiração, né? Então, assim, é, quando você tem um foco em algo muito específico, de certa forma, algo mais relacionado à concentração. Mas depende muito de quem guia isso, né? Pode ser algo extremamente, absolutamente corporal e extremamente eficiente. Pode ser uma técnica para você começar a relaxar um pouquinho, para entrar num estado mais, enfim, contemplativo, ou até mesmo na meditação transcendental. Enfim, e eu não sou um expert em pranayama, mas conheço alguns que já me falaram tanto que eu fico até com vergonha de tentar falar um pouquinho sobre pranayama. É, e é de uma sabedoria fantástica pranayama, que trata do prana, né? Dessa energia que tem assim no ar e tal. Mas, enfim, não vamos entrar, não vamos nos aprofundar nisso. É, eu vou então fazer uma minha sugestão agora. Quando eu tô um pouco afastado do meu computador, vocês conseguem me ouvir se eu falar num tom mais baixinho assim? Vocês me ouvem bem? conseguimos, Pedro. Para mim tá bom. Para todo Tá. mundo aí tá. Porque é áudio é sempre uma questão, né? A imagem pode até ser ruim, mas se o áudio não funciona, aí Não, nada mas tá funciona. rolando sim. Tá rolando, ótimo. Então, a minha proposta é assim, mais ou menos uns 10 minutinhos, a gente fazer uma técnica guiada. Acredito que vários de vocês talvez já tenham feito algo semelhante. E a partir daí disso eu queria conversar um pouquinho sobre a percepção e a gente entra numa segunda parte, tá bom? Então eu vou pedir para todas e todos, se possível, se estarem num ambiente que tem gente que eu não estou vendo, né? Que está com a câmera desligada, tá num ambiente tranquilo. Se estiver com janela aberta, por favor, fechar a janela, se não tiver um calor danado. Para a gente não ter que se envolver com cachorro latindo, com buzina. Se tiver buzina de carro, não tem problema, é só a gente, enfim, vida que segue. E tá confortável. A gente tem que estar sentado de forma confortável. Vou pedir para vocês não apoiarem a cabeça num sofá ou na parede, estarem sentados confortavelmente. Vou pedir para todos fecharem os olhos. A gente vai fazer um passeio pelo corpo. Vamos lá. Vamos passar primeiro uns 30 segundinhos, que eu não vou falar absolutamente nada. Daqui a 30 segundinhos a gente começa. Deixe os pensamentos livres.
Pedir para cada um de nós, para a gente levar a atenção para os nossos pés, para a planta dos pés. Vamos começar pelo pé esquerdo. A gente sente nossos dedos dos pés. Vamos sentir, vamos começar pelo dedo mindinho, sentir a presença do mindinho. A gente vai pro próximo dedo, próximo, tem mais um ali, um grandão. Cheguei no dedão do pé. Se quiser mexer um pouco esses dedos, fica à vontade. A gente sente nosso calcanhar, sente o peito do pé esquerdo. A gente vai para o pé direito. A gente faz o mesmo caminho. Vamos para o dedo mindinho. Eu vou deixar cada um ter seu próprio tempo. Vocês vão passando de dedo em dedo até chegar no dedão. Vou dar aí um tempinho para vocês fazerem isso. Pode mexer os dedos. A gente sente o calcanhar. Peito do pé direito. A gente já está pronto para começar a subir. Vamos voltar para o pé esquerdo. E a gente vai subir pela canela. Vai apenas com a nossa mente, a gente leva a nossa atenção para a canela, a gente leva para a batata da perna. E a gente vai subindo de forma muito tranquila. Se vocês estão com vontade de ir para o joelho, espera um pouquinho, porque tem outra parte do corpo que a gente vai também fazer o mesmo caminho. Vamos lá, do calcanhar da perna direita, que a gente já tinha ido, vamos subir ali pela canela. Sente, sente quem conseguir, quiser sentir os tendões também. E a batata da perna. Agora sim, a gente pode sentir o nosso joelho, joelho esquerdo, parte de trás, parte da frente. E a gente continua a jornada. A gente está agora na nossa coxa. A gente pode sentir a parte mais próxima da coxa, coxa mais próxima do joelho, a parte de baixo, parte da frente, parte de trás. A gente tenta visualizar o que acontece ali. Pedir para cada um de vocês fazer o mesmo do lado direito.
Apenas levar a atenção, sem esforço algum. De forma muito simples, de forma muito pura, a gente leva a nossa atenção para os nossos genitais. A gente pode sentir como a gente está sentado, nosso apoio sobre a cadeira, sobre a poltrona, sobre o sofá. A partir desse ponto, a partir do ponto dos genitais, a gente consegue. Vamos passar pela nossa barriguinha, o que acontece lá dentro. Primeira parte inferior, a gente vai subindo de forma muito lenta, apenas levando a nossa atenção de forma inocente. A gente pode sentir a barriga como um todo até o nosso estômago. Vou pedir para vocês voltarem para a base da coluna e lá de baixo, indo por trás, a gente vai subindo as nossas costas, vai sentindo a coluna. Não se trata de fazer um movimento para cá ou para lá. Quem quiser pode ficar à vontade, mas a ideia é a gente levar apenas a atenção. Vai subindo devagarzinho, vai sentindo os músculos na parte esquerda e na parte direita das costas. Sentir a escápula, ombro, sentir nossa cervical, levar a atenção. Sente os nossos ombros, a gente volta lá para a base, lá embaixo de novo. Vamos subir pela parte frontal do corpo. Talvez alguém já conseguiu até perceber o coração. A gente pode levar nossa atenção para o busto, pro esquerdo, pro direito. Vamos levar nossa atenção agora para as nossas mãos. Começar com a mão esquerda,
Mesma coisa que a gente fez com os pés, e agora eu não vou guiar cada passo. Vou pedir para vocês passarem cada dedinho, começando pelo mindinho, sentindo cada falange do dedo mindinho, subindo até o punho, pela parte de dentro, pela parte de fora da mão. E assim a gente faz com cada um dos outros quatro dedos na mão esquerda. A gente permanece no lado esquerdo, a gente pode sentir o punho, os tendões ali do antebraço, os músculos. Sente o cotovelo, a parte de dentro do cotovelo, a parte de fora. A gente vai subindo, sente o nosso bíceps, tríceps. Chega até a base ali, onde começa o nosso braço. A gente sente todo esse lado esquerdo dos dedinhos até ali como um todo. Convido vocês aí para o lado direito, o dedo mindinho, para o lado direito. E eu vou me reservar para falar um pouquinho menos, para vocês fazerem esse passo a passo, cada um no seu tempo. Vou ficar agora um pouco nos dedos. A gente pode sentir as falanges do dedo mindinho, passando para cada um dos dedos. E vocês sentirem a palma da mão, a parte externa da mão, sentir o pulso, tendões que passam por ali, antebraço, a gente leva a nossa atenção ao nosso cotovelo direito, a partir de dentro, fora. A gente segue a viagem para a parte superior
superior do braço, nossos músculos, chegar na junção ali, da nossa clavícula. A gente sente o nosso tronco, nossos braços como um todo. A gente sente nossas pernas, nosso abdômen, genitais. A gente chega na base do crânio, entre a base do crânio e o nosso peito, nossa parte de trás do corpo, parte de frente do corpo, a gente sente nosso pescoço, essas vértebras que estão ali no meio, os músculos que estão ali segurando tudo. A gente sente nossa faringe, a gente leva a nossa atenção agora para o nosso rosto, para a nossa face. Leva a nossa atenção para a parte de dentro da boca. Sente a nossa língua, o céu da boca, a parte da bochecha, se vocês quiserem. Leva a nossa atenção nos ouvidos, nas orelhas, de olhos fechados. A gente percebe os olhos. Perceber primeiro o olho esquerdo, percebe a nossa face como um todo, nossa testa, nossas bochechas, nossos lábios. Percebe nossa cabeça, nosso corpo caminhando. A partir daí, convido vocês a sentirem pele, nosso maior órgão como um todo, envolvendo todo o nosso corpo. Eles são livres para sentirem como quiserem. A gente leva a nossa atenção para a nossa respiração. Percebe nossas costelas se mexendo quando a gente respira. Talvez o diafragma também. A gente leva a nossa atenção no último ponto, que é um ponto bem central do nosso corpo, está um pouquinho
pouquinho abaixo do umbigo, supostamente uns 3, 4 dedinhos abaixo do umbigo. Simplesmente percebe isso. Por último, peço para vocês permanecerem, eu não vou falar nada, por uns 30 segundinhos, sentindo, percebendo o corpo, de olhos fechados também, a partir de agora. Ainda de olhos fechados, levem atenção para o ambiente no qual vocês estão, percebam o espaço físico, de forma muito tranquila, talvez com o olhar voltado para baixo, como sugestão. A gente se sentir à vontade, a gente pode abrir os olhos aos pouquinhos para voltar aqui para nossa conversa. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente, aos poucos, quem quiser dar uma esticada, voltar aqui pro Zoom. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, mas antes de fazer as perguntas, quem quiser fazer algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, não sei se eu vou saber responder, quero que vocês fiquem absolutamente à vontade. E pode ser com o microfone, tá? Não precisa ser no chat, não. Samuel se sentiu muito relaxado. Excelente. Pedro, eu tenho Hum, uma pergunta do ponto de vista prático agora. Vamos supor, você falou que você traz isso para os seus alunos, né? Antes de talvez se você percebe que eles estão ansiosos para uma performance. E a minha pergunta é se agora eu não estaria muito relaxado para poder, por exemplo, tocar. Como é que tem sido para você essa experiência, assim? Porque eu tô agora, isso. assim, super, né, super. Eu não sei se, por exemplo, se eu tivesse tocar, sei lá, com uma coisa muito assim, como é que seria a minha reação? Teria que experimentar, né? Talvez assim, imediatamente antes de ir para o palco não seja o mais adequado.
Mas assim, você já está no ambiente do concerto, você está no camarim, e falta 1 hora para começar o concerto, tá de bom tamanho. Você pode fazer tranquilamente, porque a adrenalina vai subir, certamente. Mas essa conexão que você tem com você mesmo, acho que isso é uma questão assim, como músicos, né? A gente sabe como eu particularmente, eu só posso falar por mim, obviamente, mas eu acho que isso se replica entre muitos de nós, que a gente está tão envolto em- nesse mundo dos fenômenos externos, quando a gente sobe no palco, que a nossa concentração vai para qualquer lugar, menos para onde a gente quer que esteja. Esse ponto, por exemplo, de pensar aí esse ponto abaixo do umbigo, foi um músico assim que eu admiro demais que me deu essa dica um dia. E quando eu consigo me conectar com esse ponto no palco, eu rapidamente, minha concentração saiu e ela sempre cai, sempre. Eu volto, e aí eu volto pro flow. Flow é uma coisa que vai e vem. Tem aquele concerto fantástico que você um dia tocou, se do começo ao fim, pronto, entreguei, era isso mesmo que eu queria. Aí você não precisa disso. Você tá lá, você tá surfando. Mas a gente pode desenvolver maneiras de entrar no flow, né? E essa conexão que a gente pode ter com nossa, sobretudo ampliando nossos sentidos, nossa percepção em tantas diferentes formas, eu considero assim particularmente muito útil. É, e essa coisa de estar relaxado, Ravi, eu acho que durante muito tempo, é, quando se falou publicamente sobre meditação, e ainda nos dias de hoje, a gente pensa, uma técnica para relaxar, uma técnica para boi dormir. É tudo isso também, mas não apenas isso. É, eu não sei se alguém gostaria de fazer algum outro comentário antes de eu seguir, porque senão eu vou embora. E eu tô vendo que o tempo está passando, era para falar 1 hora e eu ainda nem cheguei ao ponto. Então, assim, mas fiquem à vontade, façam perguntas e a gente já segue, se alguém tiver. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mariana. Oi. Eu não sei, eu me lembrei por causa da pergunta do Ravi. Não sei se você está familiarizado com o trabalho do psicólogo dos esportes, mas também trabalhou muito com músicos, chamado Don Green. Tem um livro bem, assim, meio conhecidinho chamado Performance Success. Eu não li inteiro o livro, eu li só o começo e ele tem traz uma proposta que eu achei é dif- tem diferenças, mas é semelhante a esse exercício que você fez com a gente. Tem coisas parecidas, né? Aí, aí o Ravi falou, né, será que eu não estou relaxado demais? Né? É pelo Então, menos nesse livro ele propôs para quando você está com excesso de adrenalina para baixar, né? Se você não sim, está, sim, sim. Então, eu não conheço o trabalho. É, Don Green, vou até anotar aqui. É, mas eu vou correr atrás para tentar descobrir um pouco. eu Existem achei, muitas relações de, assim, por incrível que pareça, o mundo do esporte, talvez porque envolva tanto dinheiro em algumas modalidades, está muito mais avançado que no mundo da música. É muito. Do ponto de vista de aplicar técnicas que vão ser úteis para que a performance seja em alto rendimento. Meu filho tem 14 aninhos e ele joga futebol a sério, leva a sério. E ele tem
claro, é um ambiente muito virtuoso que eu consegui encontrar para ele estar fazendo esse futebol. Ele não só tem que ter treinamento técnico e tático e físico, ele tem psicólogo do esporte e nutricionista. Gente, eu nunca sonhei em ter um psicólogo da música. E era pra gente ter, né? Quantas tretas a gente tem na nossa cabeça que o professor colocou, que o maestro colocou, porque o público, porque e que Beethoven colocou na nossa cabeça, e Shostakovich e Schoenberg, e a gente vai se virando como pode. Mas eu queria voltar, então, performance success, ótimo, maravilha. Eu queria voltar, então, agora para aquele meu, para aquela imagem. Então, quando a gente faz uma técnica, pratica supostamente uma técnica, seja de concentração, seja de contemplação, os nossos pensamentos, a nossa percepção, ela, na concentração, a gente precisa ter muita prática para a gente ir além desse pensamento, de estar olhando para a vela, de estar pensando em determinada coisa. Tem que ter muita prática, muitos anos de reza, talvez, para conseguir transcender a própria reza. E a gente fica mais ou menos nessa área, se a gente pensar nesse oceano com muitas ondas. Quando a gente entra numa técnica mais contemplativa, talvez a gente, como o Ravi falou, me sinta tão relaxado, a gente tem pensamentos mais sutis, a gente consegue perceber coisas que a gente não percebia antes necessariamente, porque a gente está treinado para ficar aqui, pensando no mundo dos fenômenos grosseiros, né? Da nossa vida do cotidiano. Então a gente fica por aqui nessa técnica da contemplação, grosso modo. Né? Mas o que todas elas supostamente almejam é de ir além, é de ir cada vez num campo mais sutil de percepção, de campo mais sutil do pensamento. E o que é relatado amplamente por pessoas que praticam meditação transcendental. E aí, de novo, eu não quero excluir as outras meditações, mas não é o meu. Eu não me sinto tão em casa, não passei tantos anos praticando outras técnicas, talvez minutos, para conhecer um pouco. Então, eu só posso, de fato, falar sobre aquilo que eu conheço e que estou aprendendo mais nesse momento da minha vida. É, quando a gente tem pensamentos cada vez mais sutis, a gente está descendo nesse oceano de sutilezas, a gente chega em um campo onde os pensamentos nascem. É um reservatório de criatividade, de inteligência, de energia, que é base, naturalmente, como está escrito aí, a base da própria mente. Onde os textos antigos relatam que é onde reside o ser individual de cada um de nós, talvez quem que é deseja pensar em algo coletivo, algo maior, já entrando no campo espiritual, de religião e tal, que eu não quero entrar nesse campo, talvez de um ser coletivo que é comum a todos nós. Mas isso só para dar uma pincelada. O que é incrível de tudo isso é que, com uma técnica extremamente simples, qualquer um com um pouco de disciplina, de fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos de tarde, a gente consegue, por alguns segundinhos, entrar nesse campo e voltar para a atividade. Entrar nesse campo e voltar para a atividade. Entrar nesse campo e voltar para a atividade.
quando a gente volta para a atividade, a gente volta, mas de certa forma mais criativo, com mais energia. E tudo isso junto traz mais saúde, bem-estar na nossa vida. É, e é curioso que a gente passa muito tempo, né? A gente, todos aqui somos músicos. Alguém que não é músico? Não, né? Todo mundo aqui é músico. Priscila, não é. Ai, fiquei até nervoso. Você é médica, não? Não? Sou terapeuta ocupacional. Opa, nossa, tem no seu campo, eu acho. É, eu vou mostrar para vocês um vídeo de música. E vou só dar um breve apanhado de que se trata. É um pedacinho muito pequenininho do meu trabalho de doutorado, no qual eu trato do silêncio na música. É, e a gente sabe que o silêncio é uma parte da expressão, da nossa arte dos sons, né? Que os sons só podem acontecer se há silêncios entre os sons. E que os silêncios, eles costumam trazer uma expectativa de algo que está por vir. Seja um silêncio que antecede uma performance musical, um silêncio que acontece entre um fraseado e outro, uma respiração, por exemplo, um silêncio que acontece entre movimentos de uma obra. E a gente vai falar, vai abordar agora de forma a finalizar aqui a conversa nesse campo do silêncio que pode acontecer no final de uma execução, no final de uma performance. A gente vai ver um trechinho, a finalização do Requiem de Brahms, Orquestra Filarmônica de Berlim, regida pelo Cláudio Abbado. Cláudio Abbado, acredito que todos conheçam, né? Um dos maiores regentes do final do século passado. Eu não sei exatamente o ano de morte dele, acho que foi no começo dos anos 2000, né? Por aí. Ele tinha peculiaridade de valorizar de forma muito peculiar os silêncios nos finais das obras. Então, sem maiores explicações, eu convido vocês a assistirem um trechinho desse Requiem de Brahms, seguido de um depoimento de um ator extremamente conhecido na Alemanha. Ele é um suíço-alemão, de língua alemã, que era fanzaço de Cláudio Abbado. E ele vai fazer um depoimento que ele deixa algo no ar no final que eu quero trazer para vocês essa dúvida para a gente tentar entrar nesse campo da dúvida dele. É, só um segundinho. Pedro, Oi. a gente não está escutando. Eu, pelo menos, Ah, não estou escutando. Eu acho que você tem que interromper o compartilhamento. Antes de compartilhar, você clica no compartilhar som também. boa, boa, boa. Aí É, eu acho que vai dar certo. pronto, pronto. Isso, eu falei, vamos voltar, agora vai dar certo. Deu certo?
Parabéns. Irgendwie ist plötzlich alles eins. Für einen Moment kann alles wie stillstehen. Weil das, was verhandelt wird und wie es verhandelt wird und das Mitatmen, sage ich jetzt mal, des Publikums, das durchdringt sich. Und für Momente passiert das wirklich. Und dann ist ein Raum auch erfüllt und hat keinen Sog mehr. Oder es ist, etwas kommt, neumodisch gesagt, auf den Punkt. Etwas ist, an dem alle beteiligt sind. Und das ist wie ein Eintreten in eine Art gesteigerte Zeit oder so, ein anderes Gefühl von Zeit. Und man kann da auch loslassen. Man muss dann nicht mehr in der Erwartung etwas erzwingen wollen von da oben, sondern es vollzieht sich etwas, an dem alle für einen Moment wirklich beteiligt sind. Ein ganz großer Moment. Bei Musik nach den Stücken ist das relativ oft. Aber es ist dann so ein Ausschwingen, weil die Wirkung, die versammelte Wirkung, auch das stundenlang so einen Klang in dem Raum gehabt und jetzt geht das so, verklingt eben dann. Es entsteht etwas erkennbar, einen Moment lang. Da muss nicht befragt werden und ist einfach. Und ich weiß nicht, was das ist. Uma sugestão, alguém tem uma sugestão para sugerir o que talvez seja isso? Não sei se primeiro, não sei se vocês já tiveram essa experiência de uma sala de concerto ou em outros momentos da vida de um silêncio que vai além
de algo, de um vazio, que vai além de um momento só de estar relaxado. Então, assim, quero que vocês fiquem à vontade. Sei, a hora já está avançada, está todo mundo cansado, mas é disso, é disso que esses sábios, outro lado do planeta, trataram durante tanto tempo. Esse é o campo do ser, que Brahms encontrou com a música dele, que Villa-Lobos encontra, que a gente pode encontrar quando a gente faz música, e que não está de forma nenhuma restrito a um tipo ou outro tipo de meditação, mas que existem formas acessíveis, simples, práticas, da gente chegar lá. E que certamente cada um de nós já chegou várias vezes na vida, suponho eu, né? Não sei se alguém teve esse tipo de experiência com esse exercício simples de contemplação que a gente fez, que não é meditação transcendental, que não é concentração, que não é mindfulness, que não é vipassana, que não é exercício de pranayama, que foi uma reza. Tem mil maneiras de chegar a esse campo. Que eu conheço é meditação transcendental. Mas quero que vocês fiquem à vontade. Se alguém quiser descrever essa sensação, se alguém quiser comentar, qualquer coisa, por favor. É a parte mais legal de um papo de Zoom, tão longe de vocês. E aí, gente, quem gostaria de fazer alguém gostaria de comentar? Pedro, para mim, assim, tanto nessa pergunta que você fez, quanto observando a fala, né, do ator e o final do Requiem, foi o espaço, né? O espaço que se tem, assim, que eu acho que é onde as coisas acontecem de uma maneira profunda, né? Então, acho que quando você falou sobre, fez a gente pensar nessas experiências, para mim, todas as experiências que eu tive, que eu que eu percebi uma ligação com isso que o Abado conseguiu nesse final foi essa sensação mesmo de espaço. Espaço para existir, não tem muito, realmente é um lugar onde não tem muito como descrever, não tem como falar muito sobre, né? E eu acho que isso é impressionante, né? Para mim, assim. Agora, o que às vezes é difícil ao mesmo tempo, e talvez seja porque eu não sou um praticante assim tão assíduo como você, né? Assim, nunca fui assim tão. É a questão da ligação com, assim, de uma maneira mais sistematizada com a prática, sabe? Com a, a música, assim. E não só com a música, mas eu acho assim, em lidar com essa coisa do fenômeno exterior, né? Dessa camada que você colocou, eu percebo ainda que eu tenho muito essa coisa de reatividade, assim, né? Essa coisa de, por mais que eu, não, estou zen, mas daqui a pouco eu tô me vendo lá, assim, já pronto para de novo, tô na luta ali. Então, é, acho que tem essa questão da disciplina também, né? Mas é isso. É isso que eu pensei em compartilhar, assim, que me veio, né? Dentro da sua colocação. Pessoal, por favor, fale um pouquinho comigo, sejam bonzinhos, fale do outro lado do Brasil aqui. É bom ter um feedback. Ana Carla, o que ela escreveu? Deixa eu ver aqui. Diga pra É, gente aí, por favor.
Fico pensando se as experiências com o silêncio ou a performance com o flow não requerem antes um exímio estudo da peça apresentada. Aí tô vendo também tem mais dois Tem parágrafos aqui, como a gente já lê. Sim, certamente, certamente, certamente. Mas o interessante sobre o estudo do flow, e isso eu soube recentemente, e não posso aprofundar essa conversa, é que também há uma correlação com que partes do cérebro estão ativadas no momento que a gente está em estado de flow, que está tão na moda. E há estudos de eletroencefalograma de pessoas que praticam técnicas de meditação, em específico a técnica que eu conheço, que é mais estudada cientificamente, abordada e tal, que ao exercitar que o cérebro funcione, esteja ativado de uma forma que não é a forma convencional, ao exercitar isso 2 vezes por dia, e observa que eu só citei um, uma pesquisa científica, nesse estado de repouso e alerta, existem centenas de outras, entre elas de que os lóbulos, diferentes partes do cérebro, estão interconectados, super irrigados e bombando quando entram uma pessoa que. Eu não estou falando que eu sou assim, tá, gente? São estudos que comprovam que essas pessoas talvez tenham mais facilidade em estar em estado de flow. Talvez por esse motivo, jovens, adolescentes, crianças que praticam técnicas de meditação passam a ser melhores alunos, ou às vezes têm maior rendimento no esporte. Isso é comprovado e tal. Então, por falar de flow, sim, claro, você tem que ter estudado muito bem, tem que ter noção de tantas coisas, né? E, e eu tô vendo aqui, tem um monte de coisa que o Samuel escreveu. Você lê pra gente, Ravi, por Aham. favor? Ele coloca aqui, você mencionou que utiliza meditação com os seus alunos, certo? Gostaria de saber qual o feedback deles, como eles se sentem. Você já fez algum estudo para verificar, por exemplo, a relação entre a meditação que você utiliza com os níveis de ansiedade na performance musical? E ele colocou: estou aqui pensando a nível dedutivo e eu acho que o efeito da meditação pode ser melhor sentido a médio e longo prazo em pessoas que precisam diminuir a ansiedade antes de tocar. Talvez um estudo com um desenho longitudinal. Samuel, você tem toda a razão. A primeira pergunta, se eu fiz algum estudo, não fiz. Não. E, na verdade, nenhum aluno meu pratica meditação transcendental, porque eu não ensino a técnica. Eu ainda não sou professor da técnica. Eu tive um outro aluno que eu não tenho mais contato, que aprendeu a técnica. Então, assim, não tive um acompanhamento. E acho que é um campo a ser estudado. Há, sim, muitos estudos que comprovam que a ansiedade nos seres humanos, de uma forma geral, ela é reduzida a partir da prática da técnica e vários estudos dos campos específicos do conhecimento. Mas, em específico, com a música, eu não conheço nenhum estudo. Talvez fique a dica aí, bora fazer esse estudo. Bora fazer esse estudo. Mas a gente vai precisar de um grupo grande de pessoas, né? Pareceu mais uma coisa aqui, Ravi, lê pra gente. É, Mais uma pergunta. eu sinto que quando estou muito concentrado e focado no momento da performance, acabo errando. E muitas vezes, quando estou no piloto automático, a obra sai melhor em público. Possivelmente porque está num estado de flow, né? Não sei, porque está usando lá o cérebro de uma forma mais holística e não só aquela coisa da concentração mecânica, né? Eu não sei, acho que todo mundo aqui pode, talvez. Eu não sou dono da verdade. Assim, é uma opinião. O que você acha, Ravi? Eu acredito que essa questão do hiperfoco, né, acaba que atrapalha a gente mais do que ajuda, né?
porque a gente fica ali tão focado numa coisa minuciosa que a gente perde a imagem do todo e acaba, isso na minha experiência, acaba tensionando, fazendo um esforço maior do que é o necessário para, por exemplo, realizar uma passagem musical, né? Então a gente acaba focando tanto, sei lá. Ontem mesmo eu estava tocando com um quinteto e aí pensei assim, nossa, aquela passagem ali, não sei o quê. E aí foquei tanto ali no negócio que aí eu fiquei naquela nota lá, na nota que chegou depois do negócio rápido, que é o que eu estava focado, eu fiquei na nota seguinte, que era uma nota longa, que não tinha problema, sabe? Mas porque eu foquei demais ali naquela coisa. Então, eu acho que quando a gente está um piloto automático, assim, mas eu acho que consciente, né? Eu acho que quando a gente deixa esse espaço, né? Que eu acho que é justamente essa possibilidade que a meditação também traz, né? Dessa coisa de você ter mais espaço para poder acontecer. E é engraçado que essa palavra de piloto automático é interessante, né? Porque às vezes a gente quer sistematizar demais, quer pensar demais, e às vezes é o contrário, né? O flow é deixar a coisa aí. E falando sobre o flow, a gente vai ter esse ano uma roda de conversa com um outro super violoncelista aí, com o Abel, professor Abel, Ah, que e legal. ele fez o doutorado dele sobre o flow, então ele vai falar, a gente vai também mergulhar um pouquinho aí no flow, então vai ser interessante. Eu queria talvez só pegar esse gancho, talvez para finalizar, que a meditação, as práticas meditativas, elas, assim, durante centenas de anos, talvez, elas foram restritas a pessoas que estavam fora da sociedade, que dedicavam a vida a isso. Abdicavam de bens materiais, de morar no monastério, morar numa caverna. E essa era a vida das pessoas. E, sim, para mim, o grande lance disso, e assim eu fui instruído pelos meus queridos professores, é que essas técnicas estão aí para a gente viver, para a gente entrar no campo da ação. Não é e o contrário de maneira alguma. Então, a técnica é um treinamento para o nosso cérebro, para nossa mente poder expandir a percepção, expandir até o nosso intelecto, os nossos sentidos, para entrar no campo da ação. E é como se a gente puxa um arco e uma flecha. A flecha não tem o menor sentido se você coloca a flecha sem criar atenção no arco, sem retesar o arco. Acho que essa é a palavra em português talvez ainda mais. Então, o ato de meditar é isso aqui. E aí a gente sobe para o palco, supostamente, ou para a vida, ou para relações de interpessoais, para a gente entrar no trânsito, para a gente escolher a comida certa que a gente vai comer, para a gente ter um humor melhorado, para a gente levar a nossa atenção para o nosso corpo, enfim, para acertar o alvo de uma maneira mais certeira, a gente não ficar, né? Isso é talvez o meu depoimento, talvez mais importante do ponto de vista pessoal. Eu não vivo para meditar. Não. Eu medito para viver. É isso. Então, queria deixar isso aí como meu compartilhamento para vocês. E foi o pedido do Ravi eu compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Fico muito feliz, mas já tô, assim, não quero finalizar, assim. Se Eu, quiser eu, conversar, fique à vontade. eu agradeço muito, Pedro, e fico assim feliz o que eu acho interessante pensando agora também é que às vezes a gente foca tanto, assim, procurando um resultado, por exemplo, para a música, né? Ah, então eu vou lá escutar
a oficina porque eu quero tocar melhor, assim, né? Como se fosse assim, tudo que eu estou procurando é para melhorar como ator, como dançarino, como, sabe assim, para exercer. Quando na verdade o que eu acho que, pelo menos na minha trajetória que eu tenho percebido é que é esse aspecto global, né? Que tudo está relacionado. Então, eu acho que a grande questão que a meditação também traz é essa possibilidade, de novo, de ter espaço para que a gente possa existir, viver de uma maneira mais organizada. E que um desses aspectos é pegar o oboé e tocar, mas é também fazer uma comida, é lavar um banheiro, sei, tantas outras coisas que a gente realiza, né? Estar com o outro conversando. Então, eu acho que isso aqui é interessante, que quando a gente vai realizando as oficinas, body mapping que a gente já teve, técnica de Alexander, todas as rodas de conversa com a Priscila e os convidados do ano passado, é justamente isso, da gente ter essa visão cada vez mais integral, né, de quem a gente é, porque durante muito tempo foi sempre instrumento, 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 técnica, 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 dedo, 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 e conheci, enfim. Então eu fico muito agradecido, né, pela por você ter compartilhado e começar. Eu não conheço ninguém que tenha começado a meditar, talvez na Índia, não sei, começado a meditar tão cedo, com 14 anos. Realmente é muito, muito tempo, assim, né? Por isso que eu, por mais que você tenha até falado quando eu fiz o convite, não, não, mas eu não sou instrutor ainda, professor, não posso, não sei o quê. Eu falei, caramba, mas dos 14 anos até agora é muita bagagem, né? Então, fico muito feliz de você ter compartilhado um pouquinho e espero que a gente possa se interessar, que a gente possa ir atrás também, né? Quem se identificar também, porque existem vários caminhos. E se alguém tiver alguma última pergunta, alguma última fala aí, Pedro também, se quiser fazer algum fechamento, para mim eu só agradeço mesmo. E agradeço a participação de todos. Em breve teremos mais notícias, né, Sandra? Aí nas nossas redes das atividades desse ano. Então, a galera agradecendo aqui, Pedro, todos agradecendo aqui, muito obrigado. Me sinto muito honrado. É um tema muito delicado, muito pessoal. Eu raramente falo sobre isso em público, só em círculos de pessoas muito próximas. A Vi um dia participou desse círculo, me senti muito honrado dele pelo convite. Obrigado pela escuta atenta de vocês e estou à disposição para papos sempre.